duas parashiot, Behar Sinai e Bechukotai. Aqui a gente vai ler, na Perashá Behar Sinai, a importância dessa mitzvah, que já foi citado, que Deus fala para Moshe no Monte Sinai, e dá justamente a lei sobre o sábado do ano sabático para o seu descanso. Ou seja, a cada 7 anos, deveríamos descansar no ano sabático. E quando concluíssemos 7 vezes 7, que seria o 50º ano, então era o ano do jubileu. Nesse ano do jubileu, era tocado o shofar no dia de Yom Kippur, para demonstrar que era um ano então, de liberdade. Seria esse ano da liberdade, os escravos seriam alforriados, as compras dos terrenos voltariam aos seus antigos donos e as dívidas seriam também aqui perdoadas. É como se fosse um reset, como se diz, da vida social do povo de Israel. Qual era a importância disso? A importância disso era que nós, quando chegamos na terra de Israel, foi feita uma divisão das possessões de cada tribo. No decorrer da vida, alguém tinha seu terreno naquela possessão pertencente à tribo dele e teria vendido, digamos, aquela sua possessão para alguém de uma outra tribo. Então, ao passar os 50 anos, agora volta o antigo dono. E assim ia permanecer dentro do povo de Israel a divisória que tinha sido feita das possessões de cada tribo do povo de Israel. Povo de Israel. Bem, então daqui a gente está vendo como se dá justamente o cálculo e por que era anunciado isso em Yom Kippur, o início do ano do jubileu. Então daqui a gente percebe claramente que a gente tem 2 inícios de anos previstos pelo texto da Torá. Um é o capítulo 12 de Êxodos, de Shemot, que diz: Rodesh Hazeh e Elachem Rosh Chodashim. Este mês, que era o mês de Pêssar, será para vós o princípio dos meses. Então, ali fala claramente quando começa um ano para nós. Mas também a gente está vendo aqui, em outros versículos, como o próprio Êxodo, capítulo 23 e capítulo 34, e agora aqui vai entrar nessa Perashá de Behar Sinai, que o ano do jubileu começaria quando? A partir do toque do shofar no dia de Yom Kippur. Esse Yom Kippur representa o 10º dia do 7º mês. Então, esse 7º mês, que é no caso do Rosh Hashanah, é o começo do ano para algumas atividades, como o ano sabático, o ano do jubileu. E, na verdade, o Rosh Hashanah comum, não só para o povo de Israel, mas para toda a humanidade, é nesse dia 1 do mês de Tishrei. Tishrei. O que é a palavra Tishrei? Tishrei é uma palavra semítica, utilizada também em outras línguas da mesma origem do hebraico, com a palavra Sharei. A gente encontra isso no Talmud, encontra isso no Zohar, que é uma linguagem aramaica, que quer dizer começo. Então, Tishrei quer dizer realmente começo. Então, daqui está provando que nós temos realmente 2 inícios de anos pela própria Torá. Já depois, no ensino dos sábios, a gente vai saber que temos 4 começos de ano. E o Pêssar, ou seja, o ano da primavera. Temos aqui o Rosh Hashanah, que esse ano começa pelo outono. E depois temos o começo do ano das árvores, que é Tu B'Shvat. E também o começo do ano para o Maaser Behemá, para se fazer, por exemplo, dízimos dos animais, que é dia 1 de Elul. Então, isso consta numa série de Rosh Hashanah. A gente vai estudar isso no tratado de Rosh Hashanah, vai esmiuçar como se dá esses anos pelo calendário hebraico. Falando sobre os anos do calendário hebraico, a gente já falou que nós temos um certo lapso do tempo em relação ao ano atual do calendário hebraico. A gente está em 5.785. Se a gente considerar um lapso de 200 anos,
ter uma pequena discussão, a gente vai chegar a 5.985. Falta 15 anos para a gente chegar no sétimo milênio. O sétimo milênio será 6.001, aí começa o sétimo milênio. E como a gente sabe, muitas profecias estão direcionadas para esse milênio, para esse sétimo milênio. Então já estaríamos muito próximos desse sétimo milênio. De onde se tira que nós temos esse pequeno lapso? A gente aprende isso lá do livro de Daniel. Daniel, capítulo 7 e capítulo 8, se fala sobre o rei perverso da descendência, ou seja, de Alexandre o Grande, dos gregos, alguém chamado, não escrito na própria Torá, mas a gente sabe que seria Antíoco IV, Antíoco Epifânio, que na sua luta contra os outros que moravam no Egito, Alexandre o Grande, quando faleceu, foi dividido todo o seu reino em 4 províncias, digamos assim, 4 reinos menores. Então, o reino que pertencia à terra de Israel ficou para o reino dos Seleucidas, e a parte do Egito, o reino dos Ptolomeus. E, ora, a terra de Israel ficava numa disputa entre os Seleucidas e esses dos Ptolomeus, lá do Egito. Então, numa dessa guerra aqui, o Seleuco, que era um caso do Antíoco Epifânio, perde a guerra, e ele, então, enraivecido, vai e se vira contra os judeus em Jerusalém, na terra de Israel. Aí proíbe que a gente faça o Berit Milá, proíbe que a gente guarde o Shabat, proíbe que a gente tenha preocupações na questão da alimentação, uma série de coisas. E como fala o texto de Daniel, ele também, além de mudar a Torá, ele muda o calendário. Ele muda o calendário. Então, nessa mudança de calendário, ele tira do calendário hebraico praticamente 200 anos. Isso se refere à raiva que ele tinha em relação aos persas. Porque mesmo que depois o Alexandre o Grande tenha conquistado a Pérsia, mas depois de Alexandre o Grande, uma parte da Pérsia voltou de autodomínio, que são os partos. O nome desse. Então, os partos eram uma das tribos também da Pérsia, e construiu também um grande império. Continuou como se fosse esse império persa. E nós, judeus, tivemos realmente uma boa relação com os governos e os imperadores persas, e vivemos praticamente uns 400 anos sob o domínio da Pérsia. Então, ele diminuiu isso e botou praticamente 400 anos, não, mas uns 200 anos, com certeza, do reino da Pérsia, e botou isso em 40 anos. Dizendo que quem tinha maior poder sobre nós era realmente os gregos. Depois que os gregos perderam, que foi justamente a conquista dos Macabeus, e a gente conseguiu realmente ter uma independência novamente, aí o que aconteceu? Os sábios disseram, não pode deixar como essa mudança. Para que as gerações que vierem no futuro e aquelas que estiverem próximas do Acharit Hayamim, ou seja, entre aspas, do fim dos tempos, não entrem realmente numa certa convulsão social. Então, a gente está em 1985, a gente ainda está longe, ainda falta aqui uns 200 anos a mais. Mas se estivermos, como a gente está falando, em 5.985, já estamos bem próximos da chegada desse sétimo milênio. Bom, nesse sétimo milênio, o que é esperado? A gente vai passar por algumas coisas. Temos a chegada do Mashiach, uma. Temos a guerra de Gog e Magog, outra. Temos a ressurreição dos mortos, outra. Temos a chegada do Olam Abá. Então, tudo isso é previsto com um certo tempo. E isso vai culminar justamente com a questão do sétimo milênio. Então, a gente está chegando próximo, a gente está vendo com os próprios olhos muitas mudanças que está acontecendo realmente no nosso mundo.
Então, daqui a um poucos anos, realmente a tendência é ficar realmente mais claro. E o que vai haver de importância nesse 7º milênio é a amplitude, uma ampliação da nossa consciência, para a gente entender realmente como é esse mundo divino e sair realmente dessa matéria que a gente está preso aqui e perceber que tem muito mais coisa além disso. Então, essa é a mudança. E aí, como é dito no próprio profeta Zacarias, será naquele dia o Eterno será um e o seu nome será um. Todos irão reconhecer o domínio, digamos assim, o reino do Eterno. É quando vai se concluir o que a gente diz nas nossas bênçãos, Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam. Bendito és tu, ó Eterno, nosso Deus, Rei do Universo. Mas ele será Rei do Universo quando a gente realmente clamar que o Eterno é o Rei do Universo. Ou seja, ele não quer impor sua autoridade sobre nós, quer que a gente clame realmente que Deus é realmente o Rei do Universo. Bem, quando a gente passa para a Perashá de Bechukotai, aqui a gente tem que tomar muito cuidado se a gente não cumprir os mandamentos do Eterno. Aí tem a questão de uma maldição, que tem que ler com muito cuidado, tenta ler em voz baixa um pouquinho, quem for ler a Perashá publicamente, esse Shabat, naquele trecho lá que se fala, a gente não cumprir, vai acontecer isso, lê isso em voz baixa. E temos também depois a questão de alguém ofertar ao templo uma oferta equiparando o valor de alguém. E alguém disse, eu vou dar uma oferta no valor dessa pessoa. Então é calculado pela questão da idade. Se for uma questão de um bebê até os 5 anos é um certo valor, dos 5 anos até os 20 é outro valor, do 20 até os 50 é outro valor, se ele passar depois para ser já mais idoso é outro valor, e também muda em relação a gênero, homem e mulher. É daqui que a gente vai tentar entender o que aconteceu com a filha de Iftar. Iftar é Jefté em português. O Iftar, lá no livro de Juízes, é contado, ele foi, digamos assim, convocado para defender o povo de Israel contra os amonitas. E ele saiu realmente nessa guerra. Ele acabou fazendo um voto ao Eterno. Se ele ganhasse a guerra, quando ele voltasse para casa, a primeira pessoa, ou melhor, a primeira coisa que aparecesse diante dele, ele ia ofertar ao Eterno, como se fosse uma oferta de holocausto. Holocausto, é bom a gente saber o que é holocausto. Em hebraico, chama-se olá. Olá é aquele que tudo sobe ao Eterno. Em português, holocausto, holos, quer dizer, o todo, e causto, de causticante, de uma coisa queimada. Então, completamente queimada ao Eterno. Então, para desespero, digamos assim, do Iftar, quando ele volta para casa, a filha dele sai correndo, batendo tamborim e tudo mais, feliz da vida pela vitória que o pai dela tinha obtido. E ela era filha única. Aí diz o Iftar, ai, meu coração, estou entristecido. Por quê, papai? Porque eu fiz um voto, e nesse voto eu disse que eu ia ofertar ao Eterno a primeira coisa que me aparecesse quando eu chegasse em casa. E assim ela disse, mas papai, vamos cumprir então o seu voto perante o Eterno lhe deu a vitória. A gente percebe aqui que ela não reclamou, mas ela pediu para o pai dela, pai, me dê pelo menos 2 meses que eu possa chorar a minha virgindade nas montanhas com as minhas amigas. E assim o pai dela deixa, ela vai para as montanhas, o modo de falar, né? Chorar com as suas amigas sua virgindade. E depois de 2 meses ela vai cumprir o voto do pai dela. Aqui vem uma pergunta, como assim? Se, aqui nesse caso, ela fosse colocada em holocausto verdadeiro, queimada no altar completamente, por que ela ia chorar a virgindade dela? O que importava isso agora? Já que ela seria morta. A gente vê que o entendimento do texto, pelo próprio texto, e assim, alguns sábios
de nossos comentaristas, como David Kimmich, e aqui está vendo claramente que ela não foi colocada um altar para ser morta. Então, o que representava esse voto de Iftar? Igual o voto que Haná fez em relação ao filho que ela tivesse, que ele ia dedicar ao Eterno. No caso, foi Shemuel. E quando o Shemuel nasceu, ela foi e colocou o Shemuel para viver justamente dentro, praticamente, do tabernáculo, do Mishkan. E assim foi educado lá. Então, aqui ia acontecer a mesma coisa então, com a filha Iftar. Ela ficaria numa certa reclusão dedicada ao Eterno. Então, não teria uma vida matrimonial, nem uma vida conjugal, nada disso. Daí o choro dela pela virgindade dela. Bom, mas até quando teria validade esse voto? Bom, durante a vida da pessoa que fez o voto. Então, enquanto o pai dela vivesse, ela deveria cumprir esse voto do pai dela. Como o pai dela viveu, a gente vê no texto lá, mais uns 6 anos depois, depois de 6 anos, a filha do Iftar ficou realmente livre. E o texto diz que a cada ano, as amigas, as filhas de Israel, iam chorar a situação de Iftar, de Bat-Iftar, da filha de Iftar, que estava realmente como se fosse em reclusão. Então, a gente tem que entender, quando a gente lê o texto, o que se refere. Logicamente, que a Torá aqui ela quer mostrar uma ênfase em certos votos que a gente faz, a gente tomar muito cuidado. Não fazer coisas impensadas. Naquele momento de desespero que ele estava numa luta contra os amonitas, ele acabou, então, sendo uma palavra que não deveria ter dito. E ofertar qualquer coisa que viesse na frente dele. E acabou sendo a própria filha dele. Então, essa é a história de Iftar. O Talmud comenta que, apesar disso, Iftar era um juiz elevado no povo de Israel. Que mesmo que ele fosse, digamos assim, num nível de entendimento ou de autoridade mais baixo que outros juízes em outras épocas, tem uma expressão no Talmud, Iftar bedorou, que Shmuel bedorou. Iftar, mesmo com essas atitudes na sua geração, tinha, digamos assim, o mesmo nível que Shmuel na geração de Shmuel. Então, cada geração tem justamente o seu líder, que pode ser mais elevado ou um pouquinho mais baixo. Mas as suas decisões permanecem decisões para o povo de Israel. É o que a gente vai ver, por exemplo, em relação... A gente passou semana passada o Lag Baomer. Lag Baomer. Lag Baomer é uma lembrança dos discípulos de Rabi Akiva que se engajaram na luta contra o Império Romano. A gente tem uma situação histórica, mais ou menos assim. No ano 70 dessa era, a gente fez uma revolta contra o Império Romano. Perdemos a luta contra o Império Romano. E Tito, que depois virou imperador romano, destruiu e queimou o templo Beit HaMikdash. 50 anos depois, no ano 130, a gente irrompeu também uma nova revolta contra o Império Romano. Desta feita, comandada por Bar Kokhba. E o Bar Kokhba obteve vitórias contra o poderoso Império Romano. Tanto é que ele obteve essas vitórias, já foi encontrado agora arqueologicamente moedas cunhadas nessa época, que demonstra ano 1 da redenção de Israel. Shimon, que era o prenome do Bar Kokhba, Nassi, o chefe de Israel. Então ele conseguiu essa façanha de vencer o Império Romano por 2 anos e meio. Parece pouco, mas para a época foi muita coisa. Muita coisa. Então, quando teve a guerra final, digamos assim, que todos os discípulos do Rabi Akiva estavam nessa luta, acabaram morrendo durante esse período da contagem do Homer, entre Pessah e Shavuot. Nisso que eles morreram, essa mortandade só foi acabar no 33º dia
da Contagem do Homer. Então, ficou um dia de memória dos discípulos de Rabi Akiva. E a pergunta é, mas não eram discípulos de um grande sábio? Por que não tiveram mérito para ter uma vitória? Então, aí o Talmud comenta que eles tinham uma disputa interna entre si, de ego. Eu sou mais sábio do que tu, eu sei mais, essas coisas assim. E por isso, então, o mérito foi baixo, a gente perdeu essa luta contra o Império Romano. Depois disso, o Rabi Akiva teve ainda que ter outros discípulos. Aí que vão aparecer o Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Meir, e mais uns 2 ou 3 outros sábios. Aí ele conseguiu colocar de novo, justamente, a Torá, com toda essa sua sabedoria. E depois de algum tempo, outras décadas, o Rabi Shimon Bar Yochai veio falecer nessa mesma data, 33º dia da contagem do Homer. Então, em Lag BaOmer, a gente lembra duas coisas. O fim da mortandade dos discípulos de Rabi Akiva, e depois de algumas décadas, nessa mesma data, aconteceu o falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai. Como é chamado isso? É chamado de Hilulá. Hilulá quer dizer casamento. E casamento? Um casamento espiritual. Quando alguém parte desse mundo e vai ao encontro da Shekinah. Shekinah é uma forma, entre aspas, uma presença do Eterno. Do Eterno. Então, o que se faz nesse dia lá de Mahoma? Se estuda bastante, vai ler o livro que o Rabi Shimon Bar Yochai escreveu, o Zohar. Então, se reúne algumas pessoas numa mesa, costuma-se ler, geralmente, Derá Zotar, uma parte para cada um, vai entremeando essa leitura com Piyut. Piyut são cânticos que vão aqui enaltecer a figura do Rabi Shimon Bar Yochai. Então, assim se dá realmente o Lag BaOmer. E esse acende de velas, essa data, representando justamente essa iluminação. Outros lá fazem acendimento de fogueiras, e também a fogueira, segundo é relatado, quando deu o 33º dia e acabou a mortandade, então se avisava com fogueiras para outros israelitas de outras partes da terra de Israel, para saberem que algo de bom tinha acontecido para o povo de Israel. Bom, o que aconteceu? Isso foi mais ou menos no ano 132 dessa época. De lá para cá passaram quase 2.000 anos. Quase 2.000 anos. Em 1948, a maioria deve saber, depois que a ONU já tinha feito uma votação e aprovado a fundação de um Estado judaico na terra de Israel, depois que o mandato britânico chegasse ao fim, quando eles saíram. Então o chefe de Israel nessa época, o David Ben-Gurion, proclamou, no dia 5 do mês de Iyar, a independência de Israel. E era justamente dentro desse período da contagem do Homer. Ou seja, aquilo que os discípulos de Rabi Akiva lutaram tanto, que não tiveram, digamos assim, um método, como a gente falou agora, depois de quase 2.000 anos, a gente viu que foi um pouco diferente. Aí começou uma luta para tentar apagar do mapa o Estado de Israel. O Estado de Israel vem se mantendo firme e forte pelos seus 77 anos até agora. Bom, então a pergunta fica a seguinte, mas esse ano de 1948 tem algum fundamento dentro da Torá que a gente pode chegar a ver que essa data é uma data significativa? Bom, a gente sabe que dentro da Torá existem vários códigos. Os códigos, eles servem para dar um norte, para dar chama-se hebraico, asmarta. Asmarta é um fundamento dentro do próprio texto. Então, quem for, por exemplo, ver o livro de Ruth, a gente vai ter agora, na chegada de Shavuot, a gente lê, além dos 10 mandamentos, no Sefer Torá, se lê também o livro de Ruth.
Por que se leu o livro de Ruth em Shavuot? E Ruth foi aquela moabita que não pertencia ao povo de Israel, mas que aderiu de uma maneira completa ao povo de Israel. Ela que diz para Naomi: tua terra é minha terra, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, e você foi enterrada, quer ser enterrada. Então, ela representa justamente o ideal, digamos assim, daquela pessoa que adera ao povo de Israel. Então, é dito em Ruth, capítulo 3, versículo 13. Ruth, capítulo, isso aqui, ó, de novo, 3, 13. Bora ver aqui. 3, 13. Que está falando, quando a Ruth volta com Naomi para a terra de Israel, para Belém e Judá. Então, o que aconteceu aqui com a Ruth? Ela eram duas esposas, duas noras de Naomi. Naomi, pela fome que tinha a terra de Israel, tudo mais, ela e seu marido Elimelech saíram da terra de Israel e foram morar entre os amonitas. E lá, os filhos de Naomi, Mahlon e Quislon, tiveram mulheres. Uma era Ruth e a outra era Ofrá. E acabou morrendo, tanto o marido da Naomi como os filhos dela também. Aí ela disse: vou voltar para minha terra. E as noras, vou com você. Aí disse Naomi para ela: olha, eu não tenho mais o que dar para vocês, cara. Não tenho mais filhos. Vocês podem seguir o caminho de vocês. Aí Ofra retorna para a terra dela. Enquanto isso, a Ruth vai junto com a Naomi. Quando chega em Belém, em Betlehem, a Ruth não tem mais as suas propriedades e tudo mais. Então, ela manda, no caso, a Ruth, vai pegar comida, aqueles cantos do campo de colheitas que pertencem aos órfãos, às viúvas e aos pobres. Ela vai lá. Aí acaba conversando sem ela saber que era o chefe daquele lugar lá. E a Naomi diz: vai, aproveita, dorme lá junto dele. E a Ruth vai e faz isso. Vamos terminar essa história. Quando o Boaz descobre quem é a Ruth, ele vê então que antes dele, que era parente da Naomi, tinha um parente mais próximo que teria direito sobre a Ruth. Então a pergunta é assim: como assim direito sobre a Ruth? A gente pensa que essa lei aqui é a lei do levirato. Lei do levirato chama-se Ibum, em hebraico. Como se dá a lei do levirato? Alguém se casa com uma mulher aqui, essa pessoa que é o marido morre. Então, o irmão mais novo desse marido vai casar com a viúva do irmão dele. E o filho que nascer vai ser nombrado em nome do irmão que faleceu. Mas isso quando é irmão. Se não tiver irmão, a mulher está liberada aqui. Ela não é obrigada a casar com alguém. Mas no caso aqui, está vendo que o Boaz não era irmão da família de Mahlon e Quislon. Então, o que é essa história aqui? Essa história aqui é que a Torá diz assim: os israelitas não poderiam se casar com amonitas e nem moabitas, como consta lá em Devarim, na Perachá de Kitetse. Então, como é que os filhos da Naomi com Elimelech se casaram com mulheres amonitas? Mas não se casaram. Já adquiriram pessoas, no caso, mulheres, que seriam servas dele. Então, era serva. Chama-se hebraico pilegues. Uma serva não tinha direito a uma herança, não tinha direito a nada. Quando a Naomi voltou para Betlehem com a sua serva, digamos assim, que é a serva da família, então ia pertencer à propriedade da Naomi a um parente mais próximo. Então, a Ruth seria uma serva de um outro parente da Naomi. Como aquele não quis, então acabou ficando com Boaz, que era um outro parente mais em segundo plano. Então, essa é a história da Ruth. Então, a gente, ao ler isso daqui, a gente vê a plenitude do povo de Israel, formado justamente não só com o povo de Israel, como aqueles que aderem ao povo de Israel.
E assim é dito, então, em Ruth, capítulo 3, versículo 13. É dito para ela, Nini, Laila, turma, esta noite, Verraiaba Boker, e será que de manhã, Imigaler Tov, ou seja, se aquele que vai te redimir, ou seja, que vai te assumir, Tov, vimos-lo, e se ele não quiser te assumir, então eu vou te assumir. Aí disse aqui, Anohi Hayashim, em nome do Eterno, Shirvi Adaboker, durma até de manhã. Então, em Gemátria, Shirvi Adaboker vai dar um ano de 5.708, que é justamente a data da fundação do Estado de Israel no calendário hebraico. E aqui fala em Eulá de redimir, então, redenção. Aqui está vendo que a redenção, então, acontece nesse ano de 5.708. E por que no mês de Iara? Agora, Iara, a palavra Iara, que é o mês, desse mês, vem da palavra Or. Or é a luz. Logicamente que, basicamente, essa luz que está se referindo ao mês de Iara se refere àquela força maior, intensidade do sol, que é o começo do verão na terra de Israel. Mas também aqui, Or Haganuz, aquela luz oculta que se manifesta mais para o povo de Israel. Então, a gente tem realmente agora, nesse período, essa satisfação de estarmos vivendo a independência do nosso povo. Então, não poderia ser diferente durante esse período da contagem do Homer, em que faleceram os discípulos de Rabi Akiva, que nesse mesmo período tivesse a conclusão positiva da fundação de um Estado para nós todos israelitas. Então, que Deus possa abençoar cada vez mais o povo de Israel com suas bênçãos, e digamos todos, amém.